Agora, deputados americanos estão pressionando o Donald Trump para incluir o Alexandre de Moraes na lei Magnitsky, tá? Que é diferente do projeto de lei que está sendo desenvolvido ainda para enquadrar o Alexandre de Moraes em um critério de pessoas que fazem censura, tá? Então essa lei que está para surgir, que a gente vai falar aqui também, ela é uma coisa nova. A lei Magnitsky já existe e ela serve para pessoas que de alguma maneira infringem os direitos humanos. Então isso tem a ver com o 8 de janeiro, como ele tratou as pessoas e tudo mais. Então a lei Magnitsky irá impedir que o Alexandre de Moraes ou qualquer pessoa que o Donald Trump venha a inserir nessa lista, ele impede que essa pessoa ela tenha conta em qualquer serviço de empresa americana. Por exemplo, Visa e Mastercard são empresas americanas sediadas nos Estados Unidos, então o Alexandre de Moraes não vai mais poder ter cartão de crédito. Se tem algum banco que é americano, mesmo que opere em outros países, enfim, não vai mais poder ter, o Alexandre de Moraes não vai mais poder ter conta. Netflix, por exemplo, é uma empresa americana, ele não vai mais poder assinar. E assim, ele vai continuar vivendo? Vai, mas vai ser meio que um tormento, ter que colocar tudo no nome de terceiros, vai ser chato pra caramba, não vai acabar com a vida dele, mas vai ser super chato, super ruim pra ele e muito prejudicial, principalmente para a parte dos investimentos dele. A gente sabe que todo mundo tem muito dinheiro, investe em algo que tem a ver com os Estados Unidos, tá? Dificilmente uma pessoa que diversifica seu capital, investe aí no mundo todo, ela não investe em algo que tem a ver com os Estados Unidos, né? Bom, e a lei Magnitsky, então agora já desdobrando um pouco melhor esse assunto, ela se trata no sentido de pessoas que infringem os direitos humanos, tá? Então a gente tem o caso do 8 de janeiro. No 8 de janeiro, nós temos aí pessoas despreparadas, desarmadas, muitas com comorbidades de saúde, muitas idosas, e essas pessoas, elas entraram nos prédios vazios em Brasília, algumas quebraram coisas, né? É certo quebrar coisa? Não, quem quebrou alguma coisa, eu realmente acredito que tem que pagar, ninguém tá falando isso, mas a questão é, ele começou a definir coisa de 17 anos de cadeia para quem participou desses atos. Então assim, é uma coisa desproporcional. Falar que o pessoal fez uma tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, sim, é um exagero muito grande. Porque quando existe uma tentativa de crime, essa tentativa ela só existe se existe a possibilidade desse crime ser realizado, né? Então, se o crime não tem como ser realizado, por consequência, não tem como você considerar que aquilo foi uma tentativa de crime. Tentativa de crime é quando uma pessoa está armada, por exemplo, e tenta realizar um assalto. Ela tinha condições de realizar o assalto, mas ela foi impedida. Isso é uma tentativa de crime, uma tentativa de assalto. Agora, a partir do momento que uma pessoa entra num prédio vazio, vamos supor, a pessoa entra num prédio vazio e tranca as portas, num prédio do governo. Ela conseguiu dar um golpe no Brasil por conta disso? Não. Ela se tornou líder, rei, imperador, presidente, ditador de um país porque ela entrou em um prédio vazio? Não. Tanto é que o Lula, ele governou o primeiro semestre do mandato dele de dentro de um hotel de luxo, uma suíte presidencial, obviamente paga com o nosso dinheiro. Então não precisa do prédio para governar. Então, danos ao patrimônio público, invasão, perturbação da ordem pública são apenas assim, cabíveis. Agora, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito não é. Tá? Daí essa galera, inclusive do 9 de janeiro, tá? Tem os presos do 8 de janeiro, tem os presos do 9 de janeiro. Eu sei que os do 9 de janeiro foram levados inclusive para uma quadra, eles fecharam a quadra toda lá, o pessoal ficou sem banheiro, sem internet, sem condições básicas de sobrevivência, tá? Sem saneamento, e pessoas idosas, homens, mulheres, crianças, ficou todo mundo fechado em um mini campo de concentração ali e sendo hostilizados. Mães foram separadas dos seus filhos e tudo mais, e isso é sim um crime contra os direitos humanos. Então, por conta dessas práticas do Alexandre de Moraes, é que os deputados estão querendo enquadrar o ministro na lei Magnitsky, que o Donald Trump enquadre na lei Magnitsky. Com isso, então, a gente vê que
a vida dele pode ficar bem mais difícil mesmo. A lei que está para passar, que é uma outra coisa, uma outra lei que é relacionada à censura, ela daí já é uma outra história, porque ele mandou bloquear e suspender perfis nos Estados Unidos. Aliás, esse é o processo que está rolando. Ele mandou bloquear e suspender perfis, e a justificativa que ele apresentou é porque as pessoas estavam atentando contra o Estado Democrático de Direito. Só que o que foi constatado é que, na verdade, ele só queria que não criticasse ele, não criticasse o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, do qual ele foi presidente durante um tempo. Ele não queria que isso fosse criticado, o sistema eleitoral brasileiro fosse criticado. Esse era o objetivo dele. Críticas contra ele também, tudo. Então ele mandou bloquear, suspender, e assim, você impedir alguém de criticar, principalmente criticar o governo, é censura, tá? É censura. Se você se sente ofendido, você que processa por calúnia e difamação, e o governo vai definir o que é isso. É uma besteira, do meu ponto de vista é uma besteira, mas isso daí é previsto na lei brasileira. Né? Eu discordo, mas está na lei. Agora, porque uma pessoa criticou, isso aí não está na lei. Isso daí sim é um problema. Bom, então essa lei é contra a censura. E agora os processos que estão acontecendo contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. O processo da Trump Media, que é a empresa de mídia do Donald Trump, obviamente, e do Rumble, já vem por um outro motivo ainda. É pelo fato de que o Alexandre de Moraes ele deu ordens ao Rumble e provavelmente para outras redes sociais para apagar perfil, para bloquear o perfil do Alan dos Santos nos Estados Unidos. Tá? O Alan dos Santos, jornalista, influenciador também, né? Enfim, comunicador, hoje ele parece que trabalha de Uber lá nos Estados Unidos, né? Comprou um Tesla, tá trabalhando de Uber. E esse processo então é o seguinte: o Alexandre de Moraes ele tem a jurisdição onde? São Paulo? Brasília? Não, ele tem jurisdição no Brasil todo. Todo que é território brasileiro, ele tem jurisdição. E quando passa do território brasileiro, por exemplo, quando você vai para o Paraguai, atravessa a fronteira Brasil-Paraguai. Quando você vai, inclusive, para outros países que nem fazem fronteira também, Estados Unidos, por exemplo, Canadá, algum país da Europa, Alemanha, Suíça, sei lá, ele não tem jurisdição. O máximo que ele pode fazer é mandar uma carta para o juiz de lá e falar assim: olha, juiz, você poderia fazer o favor de suspender o perfil dessa pessoa aqui, porque ela é criminosa, ela fez isso e aquilo. Você poderia fazer isso? Você poderia solicitar à empresa que está aí para que me passe informações sobre isso? Ele não pode dar ordens, entende? E o que ele fez foi dar ordem para uma empresa americana, no caso o Rumble, para bloquear o perfil do Alan dos Santos nos Estados Unidos, uma empresa americana. Então, assim, ele não pode mandar nos Estados Unidos. Então, esse é o processo do Trump Media e do Rumble contra o Alexandre de Moraes. Então, nesse momento, na verdade, tem dois processos assim, são muito similares. Então, esses são os três problemas que o Alexandre de Moraes já tem nos Estados Unidos agora. Nenhum deles ainda está pronto, passou da metade do seu encaminhamento, mas os três provavelmente ele vai enfrentar consequências quanto a isso. Então é a nova lei que está sendo criada contra a censura, é o processo por tentar mandar empresas americanas em território americano e é a lei Magnitsky. Tá? São esses três problemas que ele está enfrentando. Uma outra coisa que muita gente talvez possa discutir é o fato do Alexandre de Moraes então sofrer as consequências da lei Magnitsky, né? Mas então as empresas americanas vão agora bloquear as contas do Alexandre de Moraes. Não era justamente o que o Alexandre de Moraes queria fazer com a empresa americana? Então, aí é que tá. O que acontece é que o Alexandre de Moraes tem jurisdição no Brasil. Agora, se ele manda uma empresa brasileira fazer uma ação fora do Brasil, aí ele tem essa autoridade, entende? Então, o que está sendo feito contra ele são só as empresas americanas. Os Estados Unidos não está chegando para, sei lá, para Petrobras e falar assim: Petrobras, não venda, não faça negócios com o Alexandre de Moraes. Pô, Petrobras é uma empresa brasileira, você não pode mandar em uma empresa brasileira, entende? O máximo que ele poderia fazer é o que o Alexandre de Moraes fez aqui no Brasil, né? Que é bloquear, bloqueio o perfil do Alan dos Santos no Brasil. Isso pode, ele pode fazer e os Estados Unidos não está reclamando disso.
Está reclamando de mandar uma empresa americana fazer alguma coisa em território americano. Agora, se os Estados Unidos falassem assim, até as empresas brasileiras agora são obrigadas a apagar o perfil não fazer negócios, não fazer negociações com o Alexandre de Moraes. Aí sim, aí eles estariam pagando em um peso igual, em uma medida igual e de igual para igual, o que não seria justo, né? A gente está combatendo a injustiça, a gente não combate injustiça com injustiça. Mas no caso deles, então, eles estão impedindo que tudo que seja empresa americana trabalhe ou faça qualquer tipo de parceria ou sequer permita uma conta do Alexandre de Moraes. Não sei se vai ser aplicada essa lei Magnitsky, mas isso não precisa assim, de uma aprovação do Congresso, não é uma coisa morosa, é uma coisa burocrática ou demorada. Se o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, quiser inserir o nome do Alexandre de Moraes, ele insere e, meu amigo, acabou. Aí não tem conversa, inseriu, já era, já está na lista, não tem mais o que fazer. E pode ser, tá, que países parceiros dos Estados Unidos também sigam a lei Magnitsky. Tem algum acordo, alguma coisa assinada, mas daí já é uma outra história, né? Mas inicialmente eu acredito que a lei Magnitsky vai ser aplicada, mas o Donald Trump provavelmente, como é a parte mais fácil dele fazer, né? Eu acho que ele vai deixar isso daí por último, para ser a cereja do bolo. Mas enfim, comenta aí o que você acha a respeito do assunto, aproveita, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo. Até mais!